Oi, aluno do 8º ano, tudo bem com você? Nosso tema de hoje é reprodução. Então, nós vamos estar vendo, quais são os tipos de reprodução realizados pelos seres vivos. Basicamente, são dois tipos de reprodução que acontecem, duas formas. Uma é a reprodução sexuada e a outra é a reprodução assexuada. A reprodução, galera, é fundamental para que todas as espécies continuem existindo. Então, ela é uma estratégia de sobrevivência para todas as espécies. É dessa maneira que todos os seres vivos no planeta continuam existindo, continuam se transformando e evoluindo. Agora, o que vai ser novidade para a gente é que dentro desses dois tipos de reprodução, eu tenho partes específicas. Eu tenho maneiras de se reproduzir que são características exclusivas de algumas espécies. Então, é isso que a gente vai estar aprendendo hoje, é isso que a gente vai estar entendendo como diferenciar, tá? Então, acompanha comigo no slide. Esse primeiro slide já é o conceito de reprodução e a apresentação do que vocês já sabem, das duas formas de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A partir de agora, a gente vai estar vendo quais são os tipos, de outros tipos de reprodução dentro desses grupos de sexuada e assexuada, ok? Acompanhem comigo nos slides para vocês já irem tendo uma noção. Então, aqui, conceito básico da reprodução sexuada. É o que eu acredito que todos vocês lembrem, porque nós já falamos muito disso em aula. Na reprodução assexuada, eu não tenho a participação dos gametas masculinos e femininos, ou seja, eu não tenho o óvulo, que é o gameta feminino, e não tenho o espermatozoide, que é o gameta masculino. Eu vou ter a participação do indivíduo, na maioria das vezes sozinho, e a capacidade do seu corpo de gerar outras cópias, outros seres vivos iguais a eles, geneticamente idênticos. Então, a gente viu muito esse assunto quando nós estudamos as bactérias. Lembra que as bactérias elas conseguem se dividir, se duplicar? Uma bactéria se transforma em duas, exatamente iguais, duas se transformam em quatro, quatro em 8 e assim consecutivamente. Então, esse tipo de reprodução, gente, não é necessária a presença de outro ser vivo. O único mesmo ser vivo com uma célula consegue fazer essa reprodução, consegue dividir o seu próprio corpo e gerar outros seres vivos exatamente idênticos a eles. Aí, o que é novidade pra gente? Quais são os tipos de reprodução assexuada? Aí eu tenho aqui, alguns tipos que nós vamos estar diferenciando: bipartição, brotamento, regeneração e esporulação. Esses são os principais aí que eu destaquei para a gente poder estar diferenciando e aprendendo a classificar. Então, começando aqui, bipartição. Nesse processo, é o que nós já estamos acostumados a ver, a célula faz a mitose. Uma célula se transforma em duas, exatamente idênticas. Então, é o tipo de reprodução das bactérias e dos protozoários também, que nós já vimos aí nos anos anteriores. Então, a bipartição é a mais conhecida de vocês. Então, aqui é a foto para vocês relembrarem, Então, eu tenho uma única célula e o seu núcleo é capaz de se duplicar. Então, essa capacidade está no núcleo. Ele vai se duplicar e gerar duas novas células, olha aqui, duas novas células idênticas, com membrana plasmática, com o citoplasma e as suas organelas, enfim, tudo exatamente igual. E uma vai se transformar em duas. Essas duas aqui vão formar mais duas, as outras duas, 8, enfim. É um crescimento exponencial, por isso que as bactérias elas se reproduzem tão rápido, ok? Brotamento. No brotamento, nós temos a quebra, ou a partilha de parte do corpo do animal. Então, nesse tipo de reprodução, parte do corpo do indivíduo ele consegue se desprender, formando um pequeno broto. Esse desprendimento pode ser por causas naturais, pode ser por impacto de algum outro animal ou de algum outro objeto, enfim. Parte desse corpo do animal se desprende e ao outro pedacinho que ficou,
aqui no desenho, ó, esse outro pedaço que ficou é capaz de gerar um novo ser vivo, que adquire uma vida independente daquele que já estava, da onde ele já estava fixo, entendeu? Então, essas células têm uma capacidade de regeneração muito grande e uma capacidade de fazer um novo ser vivo a partir delas. Então, quem faz esse tipo de reprodução, as mais conhecidas são as esponjas. Nós vimos aí no ano anterior falando sobre poríferos. Então, as esponjas fazem esse tipo de reprodução. Espero que vocês tenham lembrado aí. Regeneração. A regeneração também pode ser chamada de brotamento. Então, nesse caso, parte do corpo do animal ele pode gerar um novo ser vivo, como nós vimos anteriormente. Então, isso aqui pode acontecer com as planárias, são os tipos de verme, as esponjas também. Então, o brotamento e regeneração tem aí uma característica muito parecida, ok? Aqui é a foto, essa é a planária. Então, aqui, parte que eu tenho ela inteira, o corpo dela se divide em 3 partes, cada uma dessas partes vai formar uma nova planária, tá? Um novo verme. Esporulação. O próprio nome já diz, né? Esporulação lembra esporos. Nesse processo, a gente não tem a participação dos gametas femininos e masculinos, mas nós temos a liberação de esporos que são semelhantes a gametas. São pequenos fragmentos, né, pequenos pedacinhos aonde vai estar armazenado o material genético e esse material genético pode dar origem a um novo ser vivo. Então, esses esporos, onde eles caírem, né, em local favorável, onde encontram-se condições, eles vão germinar. E essa germinação vai dar origem a um novo ser vivo. Então, quem faz esse tipo de reprodução são as algas e os fungos. Aqui é a foto para vocês. Então, esse aqui é um tipo de fungo, né? Aqui embaixo eu tenho as hifas, conjunto de hifas, né? Na verdade, que recebe o nome de micélio. Aqui eu tenho uma hifa só separada e na pontinha de cada hifa uma cápsula com esporos, que eu chamo de esporângio. Essa cápsula contém inúmeros, milhares de esporos que, quando chega um momento certo, período de reprodução, eles são abertos, né, liberados, e aonde esses esporos caírem, esse fungo vai nascer, tá bom? Então, essa aí é a esporulação. Então, outros tipos de reprodução sexuada e destacando os processos mais comuns: bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, a esporulação e a fragmentação. Esses são os processos mais comuns, para a gente ter uma noção que não é só se dividir, né? Tem muitas coisas aí que envolvem a reprodução assexuada, ok? Próximo item agora, reprodução sexuada. Nessa reprodução, eu já necessito de 2 seres vivos, pelo menos, né? Ou pelo menos 2 células, porque vai ser necessária a troca de gametas. Eu tenho que ter um gameta feminino e tenho que ter um gameta masculino. Geralmente, quem faz o tipo de reprodução sexuada são seres vivos muito mais evoluídos. Os seus sistemas do corpo humano já são mais complexos, né? São mais detalhados. Então, são seres vivos que conseguem fazer uma variação genética muito maior, tá bom? Então, aqui é o conceito para vocês darem uma lida, tá? Aqui, como eu falei, são necessários indivíduos dos 2 sexos, né, masculino e feminino. Para esse caso, nós temos um nome específico. Quando isso acontece, nós falamos que a espécie é dioica, tá? Quando eu tenho o ser vivo hermafrodita, né, um ser vivo, ele produz os 2 gametas, tanto masculino quanto feminino, aí eu chamo a espécie de monoica. Então, no caso, quando eu tenho sexos separados, masculino e feminino, essas espécies são dioicas. Ok? Aqui o que eu estava acabando de falar sobre o monoico. Tá? Então, eles fazem uma autofecundação. Né? O próprio indivíduo fecunda o seu corpo, formando um ovo. Casos especiais de reprodução sexuada. Primeiro, partenogênese.
Como é que isso vai acontecer? Na partenogênese, as fêmeas têm a habilidade de procriar, sem que haja um parceiro, né? Sem a necessidade do masculino, do gameta masculino, do espermatozoide. Então, elas vão fazer essa fecundação sem a necessidade da presença do macho. Elas vão precisar da célula, certo? Mas não vão precisar da presença direta aí do macho. Então, quem faz esse tipo de reprodução? Abelhas, lagartos e alguns tipos de peixes. Pedogênese. Nesse caso aqui, eu tenho a formação de larvas. As células, elas vão estar formando um estágio larval. Eu preciso, né, sim, da célula masculina, célula feminina, mas eu tenho primeiro a formação de larvas. E essas larvas que depois vão dar origem ao ser vivo como nós conhecemos. Aí o exemplo aqui pra gente é o caramujo, ok? Poliembrionia. Como ela acontece? Então, para começo de conversa, ela vai acontecer durante a mitose. Lembra que a mitose é a divisão celular onde uma célula forma duas. E tudo isso vai gerar um novo indivíduo. Então, nesse caso aqui, eu tenho a reprodução e nascimento de 2, 3, 4, 5 seres muito parecidos e do mesmo sexo ou não. Tá? Voltando aqui. É o caso dos gêmeos univitelinos, gêmeos que nascem no mesmo saco embrionário. Então, nesse caso, o óvulo, ao se juntar com o espermatozoide, ele faz uma divisão celular múltipla e nessas divisões celulares, mais grupos de células são formados. E esses grupos de células vão gerar dois tipos de seres vivos e que irão se desenvolver no útero. Ok? São os gêmeos, o caso dos gêmeos univitelinos. Aqui, imagem pra gente, ó, então a semelhança é muito grande. Poliovulação. Aí já acontece com outro tipo de gêmeos, os gêmeos aqueles gêmeos que não são idênticos. Nesse caso, a característica mais exclusiva está na parte feminina, né? Então, a fêmea, nesse caso aí, ela libera mais de 2 óvulos, ou de 2, 3 para cima, e cada um desses óvulos é fecundado separadamente. Então, é como se fosse duas formas de engravidar separadamente, né? Então, só que numa mesma situação, num mesmo momento. Por isso que esses gêmeos eles vão se desenvolver juntos, mas cada um em um saco gestacional diferente, né? Em uma bolsa diferente. Então, eles não são completamente idênticos. Eles são muito parecidos, mas idênticos como os univitelinos não são. Então, poliovulação é outro tipo de reprodução sexuada. Aqui um exemplo pra gente. Bebês gêmeos, porém diferentes, né? Cuidados aí com a prole. Esse tipo de cuidado é comum na maioria das espécies, né? Então, todas as espécies desenvolvem um tipo de cuidado com os seus filhotes, seja o comportamento materno ou comportamento paterno. É muito mais comum a gente observar o comportamento materno em todas as espécies de animal, mas isso não é uma exclusividade só da fêmea. A gente vai observar que muitos machos também têm esse comportamento. Aqui, ó. Geralmente ele começa antes do nascimento, no preparo dos ninhos, né? A gente observa isso muito com as aves, né? No cuidado com os ovos, né? Na proteção, no aquecimento. Então, a gente observa muito essas questões. Então, aqui é um exemplo da preparação do ninho. E, geralmente, esses casais são monogâmicos. O que isso significa? Que tanto o pai quanto a mãe cuidam dos filhotes, levando alimento, na própria construção do ninho, esses detalhes todos. Poliginia é quando o cuidado costuma ser realizado pela fêmea, que é o mais comum na maioria aí dos animais.
Então, aqui outro exemplo, né? A gata cuidando dos filhotes. Poliandria. Aí é o contrário, é quando o macho apresenta o comportamento de cuidado com as proles. Isso também acontece no reino animal, com os cavalos marinhos. Também é comum em algumas espécies. Com o pinguim também. Não está aqui representado, mas também é um exemplo. No caso, esse daqui, ó, poligamia. Qualquer um dos sexos pode realizar o cuidado parental, sendo também comum a ausência desse tipo de comportamento. Então, a poligamia, os pais, né, no caso, os responsáveis aí pelo filhote, digamos assim, né, responsável entre aspas, podem cuidar desse filhote por um determinado período curto ou simplesmente não cuidar. Só colocar os ovinhos lá e deixar eles se desenvolverem sozinhos. Então, aqui eu coloquei o exemplo de alguns tipos de peixes, mas é muito comum a gente observar isso também nas espécies de tartarugas marinhas. Né? A tartaruga marinha sabe lá o seu período de reprodução, ela vai a uma praia, geralmente a praia que ela nasceu, ela lembra disso, é impressionante. Então, ela vai até essa praia, coloca os seus ovos, deixa lá enterrados por um bom tempo. E depois de um determinado período, esses ovos eclodem e as tartaruguinhas voltam aí para o oceano, sem cuidado materno algum. Né? Então, poligamia é outro exemplo para a gente pensar um pouquinho, tá? E aqui a fotinho do peixe para relembrar aí que eles também fazem um exemplo desse tipo de cuidado com a prole. Ok, gente? Então, são esses os tipos de reprodução. Para lembrar a vocês, 2 tipos principais, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, há possibilidade de divisão celular, há possibilidade de divisão de partes do corpo do animal. E na reprodução sexuada, eu tenho a possibilidade de variação genética, porque eu preciso de células masculinas e células femininas para poder acontecer uma fecundação e a partir dessa fecundação a formação de um novo ser vivo, ok? Então, esse foi o nosso assunto, reprodução. Espero que vocês tenham entendido. Nós veremos mais alguns itens relacionados a esse assunto mais na frente. Nós vamos estar vendo agora mais alguns itens sobre o tema reprodução, só que comportamentos reprodutivos. Geralmente, esses tipos de comportamentos são realizados pelas espécies onde nós temos, nesse grupo, os seres vivos dioicos, né? Então, eu tenho a espécie masculina e tenho a espécie feminina. São os seres vivos de reprodução sexuada. Vocês vão estar notando também que cada um desses comportamentos é estimulado por um sistema da gente, o sistema endócrino, que nós já estudamos anteriormente. Então, fiquem atentos aí aos slides para vocês entenderem como é que funciona esse esquema de reprodução na natureza. E como esse comportamento é importante para a manutenção da espécie. Lembrem que o objetivo da reprodução é permitir que os seres vivos continuem existindo no planeta e cada um deles continue exercendo a sua função. Ao final do vídeo também, eu vou deixar para vocês algumas atividades que vocês poderão estar me enviando pela plataforma, tá bom? Então, fiquem atentos aí e não esqueçam também de tirar as dúvidas de vocês. Seguindo, então, padrões de atividade sexual e comportamento reprodutivo. Elas vão envolver 3 partes principais, sempre nas espécies que têm macho e fêmea. Esses padrões são a corte, deixa eu marcar aqui com o vermelhinho, isso, a corte, o acasalamento e os cuidados parentais, ou cuidados com os filhotes. Então, tudo isso envolve o comportamento reprodutivo. Então, a gente vai diferenciar aí cada um deles para vocês poderem entender melhor. Então, o que está relacionado aí à corte, né? Então, parada nupcial, a dança, né? Então, algumas espécies de animais, para chamar a atenção do parceiro, né? Geralmente, o macho, para chamar a atenção da fêmea, ele elabora uma dança, né? E nessa dança, aquela espécie que se sair melhor vai ser a escolhida, né? Também pode haver lutas, a competição, aonde o mais forte
será o escolhido. Podem haver sinais sonoros. É muito comum a gente perceber isso nos pássaros, né? Então, os pássaros cantam para poder chamar a atenção da fêmea. Também podem haver sinais olfativos, né? Odores que só são identificados pelo outro parceiro da espécie. Então, geralmente, a gente chama isso, né, principalmente nos caninos, cachorros, de cio, né? Então, as fêmeas liberam um odor diferente que só o macho vai conseguir identificar, tá bom? E também podemos ter sinais visuais, né? Então, as cores, né, vão chamar a atenção. No caso da espécie humana, as mulheres se arrumam mais ou os homens se arrumam mais, se perfumam, enfim. Tudo isso é para chamar a atenção do parceiro e são sinais de mudança de comportamento que indicam o interesse reprodutivo, tá bom? Corte. A corte envolve tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Todos aqueles itens. Então, o parceiro busca chamar atenção, busca estar próximo, busca fazer o que é necessário, né, para a fêmea. Geralmente, a corte ela vem do macho, né? É o macho que faz a corte. Isso na maioria das espécies do reino animal, tá, gente? Não estou falando que é regra isso, não. Mas no reino animal, a maioria dos machos é que faz a corte para a fêmea, tá? É o que tenta chamar a atenção. Após a corte conquistada, né, a fêmea conquistada, o macho, nós temos o acasalamento. E o acasalamento tem o objetivo de gerar filhotes, né, o comportamento sexual onde é necessário o contato entre as duas espécies e, com isso, uma fecundação. E através da fecundação se desenvolverá um zigoto e novos seres vivos também se desenvolverão a partir dali. Então, é a ideia principal da reprodução, gerar novos seres vivos, tá bom? Esse é o próximo item aí, acasalamento. E o último item, comportamento filiativo, que é o cuidado dos pais com a prole, até o período que eles podem se desenvolver sozinhos. Então, embora assim pareça, né, um pouco diferenciado, mas todo o comportamento após, né, a conquista de ambas as espécies também estimula aquele ser vivo a continuar naquela relação, né? E isso também no reino animal, a ter o cuidado com os seus filhotes. Isso faz parte também das emoções, né? Então, nós podemos dizer que em todo o reino animal existe esse instinto de proteção com o que é mais frágil, digamos assim, tá bom? Então, são esses 3 itens que envolvem aí o comportamento reprodutivo. Então, as atividades agora que vocês estarão fazendo relacionadas a esses itens estão no capítulo 1, a página 53, e no capítulo 2, a página 60 e a página 61. Então, vocês vão estar fazendo essas atividades e agora na nossa plataforma nós temos a possibilidade de enviar essas atividades. Então, vocês vão estar tirando uma foto dessas atividades prontas e estarão enviando pela plataforma lá no íconezinho amarelo que já deve ter aparecido para vocês. Vocês vão enviar ali como anexo. Não se esqueçam, gente, que o nosso encontro, as nossas aulas são todas as sextas-feiras. Então, também estarei disponível toda sexta-feira e estarei aguardando esse retorno de vocês para nós podermos tirar as dúvidas na plataforma e podermos conversar mais aí sobre os nossos assuntos relacionados à disciplina, tá bom? Então, agradeço muito a vocês aí pela atenção. Até as nossas próximas aulas, até os nossos próximos assuntos. Tchau, tchau.